Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tripladas. Num fim de semana que está agora a acabar de All-Star. Esperemos que hoje tenhamos um grande jogo de All-Star. Este podcast está a ser gravado ainda antes dos concursos, mas já depois de um Rising Stars que teve um formato diferente e, quanto a nós, com bastante mais entretenimento e mais interessante do que tem sido nos últimos anos. Hoje vamos falar um bocadinho daquilo que são os prémios da NBA e aquilo que é a nossa opinião até agora de quem é que deveriam ser os vencedores desses prémios. E também o Pedro, especialmente, vai fazer aqui uma análise daquilo que são os Milwaukee Bucks e se são ou não os principais candidatos, sendo os atuais campeões, a ganhar mais um anel de campeão na NBA. Como é que foi a tua semana, Pedro? Olá a todos, foi boa, foi boa. Estou a gostar muito de ver os meus Celtics a jogar, portanto, a partir deste momento está tudo bem. Nada pode correr mal. Se os Celtics estão a ganhar, já está a começar a correr mal. Uh, mas pronto, fora isso, quem ainda não tiver visto, nós esta semana fomos convidados do podcast do Pausa Técnica, um excelente podcast da modalidade, e foi um episódio bastante interessante, em que falámos um bocadinho também deste fim de semana do All-Star e falámos também de muitos dos nossos pontos altos e pontos baixos da semana da NBA. Foi um podcast bastante divertido, na verdade, Por acaso e foi muito fixe. foi muito fixe. Portanto, quem quiser ouvir, mesmo que a parte do All-Star já não seja muito aplicável, pelo menos o resto do podcast acho que tem bastante interesse de ser ouvido. E fora isso, também deixámos logo o convite e a porta aberta para eles também virem aqui ao podcast e certamente que nas próximas semanas se irá tratar disso. Pronto, Pedro, se quiseres então abrir com a tua análise dos Milwaukee Bucks, força nisso. Sim, antes de tudo, só dizer que também gostei muito de estar naquele podcast do Pausa Técnica, embora se note que o nosso amigo Cirilo seja claro adepto dos Iliavam. Pronto, opá, cada um tem os seus gostos, eu também não estou contra, mas pronto, é só aquela rivalidade de Zona Centro, Iliavam Académica. Mas pronto, vamos andando. Então, portanto, aquilo que eu hoje queria trazer aqui para o podcast é muito simples. Ahm, na minha opinião, e eu sei que o Gonçalo discorda comigo, os Milwaukee são para mim neste momento dos candidatos mais sólidos, se não o candidato mais sólido a ser campeão na NBA. O Gonçalo já está a levantar as sobrancelhas, claramente impressionado com o facto de eu ter escolhido os Milwaukee Bucks. Ahm, com isto quero dizer que vamos proceder a uma análise mais ou menos rigorosa sobre como jogam, taticamente e estatisticamente, e vamos tentar fazer um apanhado disto tudo. Desde logo, acho que convém começar por dizer que Giannis Antetokounmpo é provavelmente dos mais fortes candidatos a melhor jogador da liga. É o jogador que, na maioria dos jogos, pelos Milwaukee Bucks, se formos a ver as estatísticas jogo a jogo, líder em pontos, ressaltos e assistências. Um, não são raras as vezes em que Giannis Antetokounmpo tem, por exemplo, 7 assistências ou mais num jogo. Não raras vezes é também ele o líder num campo em que ele não era particularmente forte. Para termos um pouco a noção, Giannis Antetokounmpo este ano está com 6 assistências por jogo e é parte neste momento do top 20 da liga. Está em 19º, o que é um número bastante impressionante, tendo em conta a posição a que ele joga e tendo em conta também a altura que tem e o peso dele na equipa, ofensivamente e defensivamente, que não estaria tão inclinado para ser assim, dado o normal ataque posicional de Mike Budenholzer. Com isto, é também o segundo melhor marcador da liga, 29 pontos, sétimo melhor ressaltador da liga, 11 ressaltos por jogo, segundo melhor em PER, Player Efficiency Rating, que mede a eficácia de um jogador por cada jogo, tem neste momento 32,36. Um, vamos falando taticamente, Giannis é talvez dos jogadores mais versáteis da liga.
Ele tem um wingspan muito grande, tem, como já referi, mais 2,10 m, consegue lançar de praticamente qualquer lado do campo. É um claro candidato também a Defensive Player of the Year, já tendo sido detentor do troféu. Um, mas lá está, onde se nota que Giannis Antetokounmpo tem melhorado é nos seus passes. Se formos a ver um jogo normal dos Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo muitas das vezes leva o ataque para a frente. Não, ahm, não no sentido de ser ele a levar a bola, mas ser ele quem inicia propriamente a jogada. Muitas das vezes começa com um pick and roll, muitas das vezes começa com a abertura para um jogador que está do outro lado do campo para fazer uma ISO, e muitas das vezes, claro, no low post, passar para os vários shooters que tem. Normalmente, quando joga num lineup, tem jogadores como Pat Connaughton, Middleton, Holiday ou às vezes Grayson Allen. Ou seja, um lineup mais small ball que contém Giannis Antetokounmpo. Mas não é só de Giannis que é feita esta equipa. Há para nós dois claros jogadores que têm tido muita influência. Um é o outro All-Star, Chris Middleton, que na nossa opinião não deveria ser All-Star, e talvez o jogador mais underrated da liga este ano, ou dos mais underrated, Drew Holiday. Eu curiosamente acho que Drew Holiday e Kevin Love têm sido os dois jogadores mais underrated esta época na NBA. Drew Holiday, para termos um pouco a noção, está com umas estatísticas fenomenais. Tem neste momento, perdi aqui a minha cábula, tem neste momento 18 pontos, 4 ressaltos, 6 assistências. Mas não é aqui onde o impacto dele se nota, é mesmo nos seus lançamentos. Em 47 jogos, dos quais 44 a titular, Holiday tem perto de 51% em field goal percentage, 41% em 3 pontos, tudo isto com 18 pontos por jogo e 6,6 assistências, que curiosamente está um pouco acima de Giannis Antetokounmpo, sendo ele o líder em assistências. Também é o líder em roubos de bola, com um roubo de bola por jogo. E curiosamente, não tem estado nada mal a nível de turnovers. Para um base, é talvez aquilo que mais impressiona em Drew Holiday, é o baixo número de turnovers. Dois turnovers, 2,7 aliás, por jogo. Drew Holiday é um mestre a nível defensivo, é talvez o melhor guard defensivo da NBA, mas tem também este ponto predominante no ataque, que está a compensar a má época de Middleton, apesar de ser All-Star, e que baixou bastante a sua produção. Neste momento ele marca perto de 18 pontos por jogo. Middleton é um jogador que opera muito no mid-range e opera muito a nível de 3 pontos e, não, e permite a que Drew Holiday não esteja tão exposto a essa fraqueza. Drew Holiday nunca foi um grande lançador de 3 pontos, sempre foi um playmaker, um jogador que gosta de organizar bem o ataque, que é perfeito no sistema de ataque posicional de Mike Budenholzer e que daria noutros sistemas como Mike Malone ou Greg Popovich, por exemplo, isto na minha opinião, um, e que permite aos Milwaukee jogar em ataque posicional e sair também, muitas vezes em contra-ataque, de uma forma quase explosiva. Podemos recuar um pouco. Se virmos aquela jogada em que Giannis Antetokounmpo afunda no jogo 5 após o alley-oop, toda a jogada começa praticamente em Drew Holiday. Drew Holiday vê a jogada e é ele que vai lançar a bola para a frente. E isto tem esta condição clara de que Drew Holiday é o playmaker, Middleton é o shooter, Antetokounmpo é neste momento um faz-tudo. Mas, para lá destes três, há uma equipa. E se formos ver esta equipa, a equipa é para mim muito equilibrada. Temos Grayson Allen, que é um shooter mediano, mas que é um jogador astuto defensivamente, podemos dizer assim. Tem talvez um ligeiro problema, que é a sua agressividade, da qual eu sei que o Gonçalo concorda. Um, Temos também Pat Connaughton, um shooter, talvez um shooter nato, que recebe a bola e está pronto a disparar. E depois há aqui várias peças que encaixam. Bobby Portis, um defensor muito, muito, muito agressivo, mas agressivo QB, não ao nível Grayson Allen. Nota-se que ele tem, é talvez, e não sei se o Gonçalo vai concordar comigo, é o jogador que mais me faz lembrar Kenyon Martin na NBA. Não
tendo a sua capacidade explosiva de saltador, mas sendo talvez o jogador que, a nível de agressividade, raça e defesa, o jogador que mais me faz lembrar Kenyon Martin. E depois, gostaria de referir aqui algumas peças que também acho eu que encaixam. Serge Ibaka, que agora chegou dos Los Angeles Clippers, traz uma importância muito maior do que parece. Mesmo tendo vindo de uma cirurgia às costas, que é sempre grave para um jogador da NBA, Ibaka tem a possibilidade de ser um líder no balneário e contribuir com, por exemplo, 10 a 15 minutos muito fortes. Ele tem mais de 2,10 m também, já esteve numas finais, portanto sabe o que é esse tipo de experiência e é neste momento talvez aquilo que mais que os Milwaukee precisam, de um jogador com experiência e que permita à equipa sonhar ser bicampeã. Juntamente com Ibaka temos Brook Lopez, que está lesionado, e ainda de notar dois jogadores, George Hill e Wesley Matthews, que também, quando querem, podem dar as suas contribuições. Ambos já são um bocado mais velhos, mas não querem dizer que não possam trazer certas contribuições. Gostaria ainda de destacar, porque eu acho que em todas as equipas tem de haver pelo menos um bom jogador jovem. E, embora ele não tenha tido muitas aparições, Sandro Mamukelashvili, centro georgiano de mais de 2,10 m, vindo se a memória não me falha, Seton Hall, exatamente. Se a memória não falha, Seton Hall, ahm, é o jogador mais interessante dentro dos Milwaukee. É um jogador que pode desenvolver e, podendo não ter uma grande utilização quando chegar aos playoffs, pode ser um jogador vital, traz energia para o campo, tem mais valências ofensivas do que aparenta e é tão bom jogador defensivo como os outros. Gostaria só de dizer que eu e o Gonçalo partilhamos da mesma fraqueza, porque nós ambos achamos que o banco está mais fraco. Nós ambos achamos que os Milwaukee são melhores fora de casa do que dentro de casa, o que constitui um handicap, nomeadamente se forem uma seed mais alta, terceiro lugar ou segundo lugar. E também muito do sucesso na altura dos playoffs pode depender de Chris Middleton. Muitos esquemas ofensivos podem ter que passar por ele. Ele pode ser chamado mais vezes. Se ele não estiver em melhor forma, os Bucks podem sofrer com isso e podem ter um grave problema em abril, maio, quando chegar a essa altura. Posto isto, e já que fiz esta análise, claro que agora vou passar a bola ao meu parceiro Gonçalo Almeida e quero ouvir o que é que ele tem a dizer sobre isto e não me vou alongar mais porque senão perdemos. Bem, eu acho que acrescentar uma análise dessas é muito difícil, mas ainda há aqui mais umas coisitas que eu queria apenas acrescentar, que realmente o Giannis, como tu falaste, melhorou muito o playmaking, é um excelente playmaker para a sua posição, mas para além disso também melhorou numa das suas grandes fraquezas nos últimos anos, que eram os free throws, está muito melhor nesse aspecto. E isso dá uma outra segurança à equipa. Jrue Holiday, além de tudo o que tu disseste, é o melhor defensor da NBA no quarto período e em situações de clutch. Portanto, isso é também excelente para uma equipa como o Milwaukee. Sobre Grayson Allen, Pat Connaughton, não há muito mais a acrescentar. São bons jogadores que estão a subir de forma, são bons lançadores, bons defensores, especialmente o Grayson Allen nesse aspecto. A agressividade dele, como o Pedro disse, pode ser problemática, mas também muitas vezes também é positiva. Foram buscar também recentemente, e isto aqui é uma novidade desta semana, foram buscar o DeAndre Bembry à Free Agency, que os Nets libertaram para poder ter espaço para fazer esta última troca de James Harden. E DeAndre Bembry é um bom wing defensor que lança pouco, mas lança bem. E para além disso, lá está, o Pedro falou como realmente uma das maiores fraquezas desta equipa tem sido o banco, porque de facto Grayson Allen, no início da época, a ideia era vir do banco, e entretanto, com a lesão de Vincenzo e depois a sua baixa forma depois da lesão, acabou por começar a ser starter e entretanto Di Vincenzo foi mesmo trocado.
Bobby Portis a mesma coisa por causa da lesão de Brook Lopez. E o próprio Pat Connaughton, por causa de todas as lesões, acabou por ter que começar um terço dos jogos a starter. E lá está, isto são tudo razões para eles terem o terceiro banco que marca menos pontos da NBA e são também razões pelas quais eles são um dos principais candidatos para ir buscar agora, entretanto, o Goran Dragic também, agora que está disponível como free agent. E seria mais um jogador experiente que traria pontos a partir do banco. Apesar de nos últimos tempos ele não ter estado assim muito bem, mas é sempre um jogador com muita experiência na NBA e que pode sempre acrescentar alguma coisa. E o próprio Bobby Portis, lá está a fazer uma ótima época, subiu bastante os seus números, continua a lançar 40% de 3 pontos, mas lá está, eu acho que a chegada de Ibaka é muito benéfica também para ele, porque o melhor papel para ele, no meu entender, também é a partir do banco, e não como starter, como tem acontecido muitas vezes esta época, e a chegada de Ibaka e a recuperação de Brook Lopez possibilita que Bobby Portis tenha esse papel como o jogador que traz energia, traz pontos, traz lançamento a partir do banco. E pronto, e de resto não tenho muito mais a acrescentar. Os Milwaukee Bucks este ano têm competição difícil no Oeste, perderam 3 dos últimos 4 jogos e perderam 2 deles contra Philadelphia e Phoenix, que são equipas que poderão ter que enfrentar nos playoffs. Perderam também 2 de 3 jogos contra Miami. E pronto, vão ter aqui algumas matchups que poderão ser problemáticas, especialmente este ano não tendo PJ Tucker, mas acho que também têm uma equipa capaz de ir longe nos playoffs e que talvez até capaz de ganhar. Não consigo dizer como ao Pedro que sejam os meus principais candidatos, mas estão entre eles claramente. Para ti, quem é que são os maiores rivais, o maior problema que Milwaukee poderá vir a enfrentar? Olha, antes de mais, deixa-me só dizer que concordo contigo no PJ Tucker. Acho que é mesmo, talvez, um. Eu não quis colocar isso como calcanhar daqueles, porque acho que a equipa tem mais problemas do que estar a pensar no jogador que saiu. Mas, definitivamente, que não há como contornar a ausência dele. É um jogador que a nível de a defesa permite uma certa estabilidade que Bobby Portis, por exemplo, não dá, ou que um jogador como o Grayson Allen não dá, até porque não tem o controle da agressividade que estávamos a falar há bocado. Para mim, quem é a maior competição? Olha, eu acho que neste momento as 6 equipas que estão na corrida, desculpa, as 6 equipas que estão neste momento nos playoffs, vou retirar Boston, aliás, e colocar Toronto. Portanto, as 6 equipas que estavam há uns dias confirmadas nos playoffs, caso acabasse a época na altura, são talvez as mais interessantes de todas. Eu acho, e isto pode ser muito curioso, eu acho que os Cleveland trazem um problema aos Milwaukee. É que os Cleveland, parecendo que não, têm uma equipa que está cheia de jogadores altos. E são todos jogadores altos que podem contribuir de uma forma bastante expressiva. E é assim, a não ser que o Giannis consiga defender os 3, estou a falar de Jarrett Allen, Evan Mobley e Kevin Love, sendo que ainda há Lauri Markkanen, vai ser um problema. E Já isto, para ainda não por falar. cima, essa série ainda Giannis provavelmente ia ter que passar muito tempo assenta e possivelmente fazer muitas faltas também. Pois, e não é só isso, e acho que para mim está aqui a chave. É que é assim, Drew Holiday consegue controlar Darius Garland, mas Middleton comparado com Lavert, eu se calhar neste momento escolho o Lavert, porque a nível ofensivo e defensivo consegue ser mais equilibrado do que o Middleton. Não sei o que é que achas. Acho que mesmo assim, defensivamente acho que venha ao diabo e escolha. Porque eu Ofensivamente não ainda acho. prefiro o Middleton, apesar de. Não acho, não acho. Eu acho que lá está. Ofensivamente o Middleton é melhor. Mas a nível de dar o equilíbrio, eu escolho o Lavert. Ahm,
Portanto, acho que vai ser uma série interessante caso isso aconteça. Ahm, Obviamente que os maiores rivais vão ser sempre, e já referi isto, a outra equipa que eu mais vejo com potencial de campeonato é os Miami Heat, para os quais foi PJ Tucker, tem jogadores muito aguerridos, são mais rápidos, portanto, a jogar em transição vai ser complicado para eles. Ganharam 2 dos 3 jogos, o que conta alguma coisa, não conta tudo, mas conta alguma coisa. E tem a sua cota parte de jogadores que podem mudar um jogo, porque nós falamos muito do Jimmy Butler, mas Bam Adebayo é versátil o suficiente para impedir Giannis de jogar tão bem como gosta. Uh, Tem um bom shooter em Duncan Robinson, que é talvez a maior semelhança a Pat Connaughton. Kyle Tens Lowry. Lowry, sim, mas lá está. Eu acho que Lowry e Holiday também são mais ou menos a semelhança um do outro, sendo que Holiday é um Conseguem bocadinho. anular-se um bocadinho um ao outro. É, exato, exato. Eu acho que a grande diferença, e isto, já que estamos a falar do banco ser fraco, reside num jogador. E esse jogador é Tyler Hero. E se o Tyler Hero estiver numa forma muito boa, pode ser uma melhor contribuição para os Miami e pode anular certos pontos dos Milwaukee. E é aí onde eu acho que vai residir um bocado essa possibilidade. Agora, se calhar, se virmos isto ao contrário, qual seria a matchup mais fácil para os Milwaukee? Eu diria talvez Boston, curiosamente. Ahm, Chicago não me parece fácil para os Milwaukee, mas não me parece tão difícil como Miami ou Cleveland, por exemplo. Brooklyn, quer dizer, este Brooklyn ainda temos que ver muita coisa. Eu nem sei se eles chegam ao playoff, ao play-in, primeiro. Sim, mas ao mesmo tempo, no ano passado, só com Kevin Durant, quase que tiveram uma pegada de eliminar Milwaukee. Certo, mas é assim, eu gosto de equipas que sejam provadas. E, pá, para todos os efeitos, os Brooklyn trocaram um jogador que estava 22-8-10 por um jogador que não fez um único treino, quer dizer, fez um treino com o telemóvel no bolso e que não fez um único jogo esta época. E eu pergunto-me, se para este ano esta troca foi muito inteligente, porque eu não acho que tenha sido. Ok, ganharam o Seth Curry e é um bom jogador, eu não digo que não, mas verdade verdadeira não ganharam muito, porque já tinham uma espécie de Andre Drummond no LaMarcus Aldridge. E pronto, e é isso que é Já assim têm que eu muitas vejo as questões coisas. de química para resolver. Exatamente, e eu acho que os Milwaukee são melhores nisso. Ah, eu acrescentaria talvez os Philadelphia com uma matchup interessante agora com James Harden. Ah, Porque é assim, James Harden é um jogador tão bom ofensivamente que mesmo Drew Holiday, porque vai ser Holiday a defendê-lo, ah, vai ter muitas dificuldades em pará-lo. E depois é assim, se o 5 inicial for aquele de Philadelphia que eu estou a pensar, em que temos Embiid, Harden, Tobias Harris, Thibault e Tyrese Maxey, quer dizer, eles novamente voltam-se a anular, porque Thibault consegue ser um bull defensivamente. Tyrese Maxey consegue trazer alguns pontos positivos ao jogo, mas dentro de todos talvez seja o jogador que vai mais passar, que vai passar mais dificuldades nos playoffs. Um, Tobias Harris é talvez para mim aqui a dúvida, mas quer dizer, eu estou a assumir desde já que Milwaukee vai jogar com Portis ou Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo, Holiday Middleton e possivelmente. E Grayson Allen. Pois eu por acaso até ia com o Pat Connaughton pela altura, tendo em Não, conta mas que é Filadélfia, mas sim, eu se calhar vou com o Grayson Allen. E aí não sei, aí acho que vai muito depender também se Tobias Harris está bom o suficiente ou não para poder anular Connaughton ou Allen, ou quem quer que seja, e também defender bem Middleton. Mas lá está, vou manter a minha opinião e vou dizer que Miami e Cleveland são os é, matchups mais complicados. e Milwaukee e Filadélfia, lá está, acabaram de jogar agora. Foi um grande duelo entre Embiid, que marcou 42 pontos, e Giannis, que marcou 32. Uhum. Curiosamente, a história deste jogo até foi, lá está, foi no 5 inicial de Milwaukee, toda a gente jogou bem. Até o Jordan Nwora, que é o outro jogador jovem que eu há um bocado também queria falar, mas que passou, mas que é também um excelente jogador jovem, que marcou também 18 pontos neste jogo.
e toda a gente do 5 inicial de Milwaukee jogou bem. Mas depois do banco só jogou o Ibaka, que marcou 5 pontos, o Wesley Matthews marcou 3, e depois jogou aqui o Lindell, o Wigginton, pronto, pronto, deviam estar com muitos problemas de lesões mesmo, e realmente estavam com o banco muito, muito escasso. Do ponto de vista e de Filadélfia, a Filadélfia sempre teve mais soluções do banco e teve, por exemplo, o Korkmaz, que veio dar 13 pontos a partir do banco, e acho que essa pode ser a grande diferença. Como é que o banco de Milwaukee vai estar na altura dos playoffs, não só contra a Filadélfia, mas contra várias equipes. Sim, e pronto, posto isto, se calhar avançamos, não é? Também acho Podemos que avançar então para os prémios. Ora, vamos então passar à análise daquilo que são os prémios da NBA. Temos aqui algumas estatísticas e alguns gráficos para vos mostrar, que eu vou partilhar, e portanto quem estiver a ouvir-nos no Spotify, se quiser também acompanhar essas estatísticas, que pode passar sempre para o YouTube, que é mais aconselhado nesta altura. E eu vou então passar para o primeiro prémio. Ora, vamos começar então pelo prémio do treinador do ano. Estas são as odds para ganhar neste momento, convertidas para aquilo que são as odds que se usam normalmente em Portugal. E temos Monty Williams com 1,61, segue em primeiro lugar no prémio. Depois JB Bickerstaff dos Cleveland, 4,75. Billy Donovan e Taylor Jenkins com uma odd 9. Eric Spoelstra com uma odd 11 e Steve Kerr com uma odd de 13. Se a época acabasse agora, quem é que seria o teu treinador do ano? bom, eu sei que o Monty Williams tem feito uma grande época em Phoenix e não estou a discutir isso, mas eu vou ter de ir com o JB Bickerstaff dos Cleveland. Acho que é muito mais impressionante aquilo que ele fez. 35-23, quarto lugar no East, e também lá está o desenvolvimento de vários jogadores. Darius Garland, Jarrett Allen, Evan Mobley, que está a ter talvez a época de rookie mais bem conseguida de toda esta classe de draft. E também pelo simples facto que conseguiu orquestrar uma equipa que, para mim, digamos, estava a começar a subir, mas ainda estava muito perdida no seu caminho. E tudo isto sem o jogador que toda a gente apontava no início da época como sendo a estrela, que era o Colin Sexton. E eu acho que ter-se conseguido isso, para mim, é de se tirar o chapéu. E, para mim também, e já que estamos aqui a ver alguns dos treinadores, falamos do Monty Williams, mas, por exemplo, o Billy Donovan do Chicago não me surpreende tanto porque o Chicago já tinha essa matéria-prima. Spoelstra também não, Steve Kerr também não, Taylor Jenkins perde para mim, Taylor Jenkins, para quem não sabe, é o treinador dos Memphis, perde para mim para o JB Bickerstaff dos Cleveland, pela simples razão de que os Memphis não estavam num buraco tão grande como os Cleveland nos últimos anos. Uh, Logo, senti-me mais tentado a escolher o senhor Dr. Bickerstaff, que para mim está a fazer um trabalho excelente em Cleveland. Sim, eu tenho o JB Bickerstaff provavelmente no meu terceiro lugar, apenas pelo facto que eu acho que há ali muito, muito mérito dos jogadores em si e não sei se tanto do treinador. Claro, obviamente que há mérito do treinador, mas, mas para mim tenho Monty Williams em segundo também, pelas mesmas razões, porque acho que apesar de haver também ali muito trabalho e muitos esquemas feitos pelo treinador, há ali também muitos jogadores que são responsáveis por isso. Mas para mim, eu provavelmente até dava o prémio ao Eric Spoelstra. Sei que não é a escolha mais popular porque pronto, o Spoelstra já está na Liga há tantos anos. Normalmente este tipo de prémios não se gosta de dar também a treinadores que já estejam há tantos anos na Liga. Pronto, há sempre aquela fadiga dos votantes, mas acho que de facto, com todas as lesões que Miami tem tido esta época, todas as adaptações que ele tem tido que fazer, o crescimento que os jogadores têm quando têm passado pela sua mão. Lá está, acho que há ali demasiado trabalho para eu não o reconhecer como primeiro. Acho que essa seria a minha escolha, simplesmente porque acho que vês um jogo dos Miami Heat e vês
realmente eles têm imensos esquemas defensivos, imensos esquemas ofensivos, imensas nuances, e não vejo muitos treinadores com tanto trabalho de casa como o Eric Spoelstra. Pronto, dito isto, podemos avançar para o próximo prémio, que é o Most Improved. Neste momento temos Ja Morant na frente com uma odd de 1,26. Aliás, se não me engano, até... Não, é o segundo prémio com maior favoritismo, se não me engano. Depois temos DeJounte Murray, Desmond Bane, Miles Bridges e Anthony Simons e ainda Darius Garland. Depois estão aqui sinalizados os maiores saltos estatísticos. O maior salto estatístico em termos de pontuação vai para Anthony Simons, que subiu quase 10 pontos por jogo esta época. Em termos de assistências, da DeJounte Murray subiu quase 4 assistências. Ressaltos, Ja Morant teve o maior salto. Steals foi Desmond Bane, e em termos de eficácia foi Ja Morant, quer em termos de field goal, quer em termos de percentagem de 3 pontos. Só para dizer, aqui a minha escolha, eu provavelmente discordo aqui um bocadinho também com a escolha de Ja Morant, pelo simples facto de que eu até aceito a escolha de Ja Morant, porque lá está, o meu argumento era que já era um salto algo expectável, mas lá está, foi o que eu falei há uns episódios atrás. O meu salto expectável era para 22, 23 pontos, e ele nessa altura estava com 24, 25, mas entretanto já está com quase 27 pontos por jogo, e realmente é um salto muito grande, e mais do que... E acho que ninguém poderia prever um salto tão grande, e tem ainda a particularidade de ser o único destes nomes que subiu a sua percentagem de field goal. Ou seja, os outros nomes todos aqui ou mantiveram iguais as percentagens ou desceram à medida que foram aumentando o seu volume de lançamento. Ja Morant aumentou o volume de lançamento e mesmo assim conseguiu aumentar a sua percentagem de field goal. Isso realmente é impressionante. Mas está no seu terceiro ano, Desmond Bane está no seu segundo, e por isso é que a minha escolha ia para DeJounte Murray. Apenas porque é um jogador de quinto ano, já não é expectável um salto tão grande de um jogador de quinto ano. Subiu 4 pontos em termos de marcação de pontos, subiu 4 assistências, subiu 1,2 ressaltos, subiu steals, manteve as suas percentagens, e realmente eu acho que é um salto mais impressionante vindo de um jogador já com alguma idade e não propriamente um jogador de terceiro ano como Ja Morant ou um jogador de segundo como Desmond Bane, que eu acho que também tem aqui o seu mérito, obviamente, tal como todos os nomes que estão aqui. E tu, Pedro, quem é que escolherias? Olha, eu também não vou com a escolha do Ja Morant, eu vou com o DeJounte Murray. Acho que tem sido a pedra basilar dos San Antonio Spurs. Acho que tem sido o melhor jogador, sem sombra de dúvidas. É uma máquina de praticamente quase triplo-duplos. Ahm, e tal como o Giannis, eu tenho que admitir, tenho um soft spot por jogadores assim, jogadores que conseguem fazer tudo. Jason Kidd, LeBron, agora o Giannis, Larry Bird. E para mim o DeJounte encaixa nesse perfil. Portanto, para além disso, aquilo que os Memphis estão a fazer, Ja Morant tem muita ajuda. JJJ, Desmond Bane, Jr., Steven Adams. Steven Adams. O que eu quero tentar explicar é que Ja Morant tem tem muitos bons jogadores com quem trabalhar. E acho que o DeJounte Murray não. E o facto do DeJounte Murray estar com estas estatísticas, para mim, mantém um nível muito bom. Não vou mentir, tenho o Bane Aliás, tenho o Garland em segundo e o Bane em terceiro. E acho que qualquer um destes que tu falaste pode ganhar. Mas vou com o da John Murray. Para mim, lá está, a única questão aqui é que para mim Ja Morant é claramente o melhor jogador destes, mas acho que, lá está, é um jogador que está no seu terceiro ano, foi das primeiras escolhas do draft, Exato. no seu ano, portanto é um salto que se calhar não se esperava tanto, mas para muito perto disto já se esperava.
Portanto, eu lá está, por isso é que eu escolhi a DeJounte Murray, porque é um jogador de quinto ano e se calhar a meio do ano passado poucas pessoas apostavam grande coisa no DeJounte Murray. Diziam que era um bom Exato. jogador, mas não deste nível. Ah, Exatamente. e pronto, e acho que é mesmo isso. Acho que aqui tivemos o mesmo raciocínio. E vamos então passar para o Sixth Man, em que este sim é o prémio que está mais decidido em termos de probabilidade. Tyler Hero lidera com uma odd de 1.09, a marcar 20 pontos por jogo, 5 ressaltos, 4 assistências. Depois temos Kelly Oubre com uma odd 17, Kevin Love com uma odd 34. Pronto, as estatísticas estão aqui. Depois temos Montrezl Harrell, Jordan Clarkson, que na minha opinião, mesmo como adepto do Jazz, nem sequer devia estar mencionado esta época ao pé destes nomes, porque não está todo a fazer uma época boa. E pronto, depois temos aqui outros nomes que também foram mencionados, mas tanto Anthony Simons ou Jordan Poole acabaram por começar muitos dos jogos a starter e também por isso é que estão um bocadinho afastados da corrida. O que é que tens a dizer sobre este prémio, Pedro? Kevin Love. Não acho. Não saltasse a rir. Não acho que. Não acho que os minutos que Tyler Hero joga sejam meritórios de Sixth Man of the Year. 33 minutos por jogo é muito tempo. Tendo em conta que o jogo tem 48, acho muito para um Sixth Man. E lá está. Estamos aqui os dois com as estatísticas na mão. 22 minutos, 14,10 pontos, 7 ressaltos, 2 assistências, 42,5% de field goal, 39% de 3 pontos. E também pensando nas características do próprio jogador. Como eu já falei há bocado, é o jogador mais underrated da NBA, para mim. Ele e o Drew Holiday. Juntas a isso o facto de ele ser titular as últimas épocas e ter aceito um papel agora como sixth man, atrás de 3 jovens. Tendo em conta o facto que ele, desde que o LeBron saiu, tinha que ter algo a provar. Tendo em conta esta surpresa que são os Cleveland Cavaliers, eu acho difícil não se entregar o prémio. Eu acho que o Tyler Hero estar na frente tem apenas em conta duas questões. O facto de ele ter tido aquelas finais contra os Lakers que lhe permitiu atingir um estatuto que outros jogadores não têm, e o facto de ser os Miami Heat que neste momento estão a liderar a Conferência Este, aliás. Portanto, a minha pergunta é: não será isto um bocado cegueira ideológica? Digo eu. Não, não me parece assim. Não me parece que seja. Perdão, não me parece que seja o melhor setor deste prémio. Já agora, e o mesmo se aplica ao Kelly Oubre sem a parte da equipa boa, porque eu não, Kelly Oubre não mostrou muito nos Golden State Warriors e nota-se que estão muito melhores sem ele. Portanto, pá, está bem, pronto. Charlotte jogam bem, mas não são uma equipa que me enche os olhos. Eu aqui, pronto, concordo e não concordo contigo. Quanto ao Oubre, eu acho que o Oubre está a fazer uma ótima época de Sixth Man e acho que encontrou um papel bom para ele, coisa que não tinha em Golden State. Lá está, em Golden State ele não era um bom jogador de basquetebol, ou não acrescentava muito pouco. Sim, Em mas tendo em Charlotte, conta que a maioria dos jogadores melhoram em Golden State, ele ter piorado é uma mas lá surpresa. está, nem toda a gente vai jogar bem em Golden State, não é também. Mas a maioria joga e ainda quer chegar. Comigo, Epá, sim, mas por exemplo, a maioria também não joga bem em Charlotte normalmente e ele chegou ali, pronto, e logo. agora estes últimos anos tem sido um bocado diferente. Mas, Gordon Hayward não joga mal. mas eu acho que eles também tinham um papel definido para ele em Golden State que não era o ideal para ele. E acho que este papel beneficiou muito mais. E especialmente jogar com Lamelo também. Acho que funciona muito bem. Mas pronto, fora isso, eu dava na mesma o prémio a Tyler Hero. Acho que, pronto, lá está, 20 pontos em uma eficácia tão boa, com um bom número de rebounds, bom número de assists. Acho que ele merece o prémio, mas acho que Kevin Love devia estar mesmo atrás. Acho que este favoritismo total para Tyler Hero acho que não é justificado. Porque, de facto, foi o que tu disseste. Acho que 33 minutos não é
não é não são minutos de sixth man. E lá está, eu dava-lhe o sixth man na mesma porque foi o que nós falámos ainda há uns tempos. Por exemplo, ainda falámos no último episódio sobre o Lou Williams. O Williams, a época em que marcou mais pontos e que ganhou também o sixth man, foi também a jogar 32 minutos. E, portanto, já existe esse precedente. Se eu acho que o prémio devia ser assim, não. Acho que o sixth man devia, no máximo dos máximos, jogar 27, 28 minutos e não 33. E lá está, porque Tyler Hero neste momento está a jogar praticamente tantos minutos como o Butler, Bam Adebayo e Kyle Lowry. Ou seja, é o quarto jogador. Exatamente. Exato, é o quarto jogador dos Miami com mais minutos e tem quase tanto como esses três. Portanto, lá está, se fosse assim, seria muito fácil qualquer equipa ter um sixth man. Era, por exemplo, o Giannis queria ganhar o sixth man, passava o primeiro minuto do jogo no banco e depois jogava o resto do jogo todo. Pronto, é assim um bocadinho redutor considerar sixth man qualquer pessoa que não comece como starter, mesmo que depois jogue o resto do jogo praticamente todo. E Kevin Love, para mim, é exatamente a definição do que devia ser um sixth man para este prémio. E também é dos jogadores que aqui estão, provavelmente aquele que traz mais impacto vindo do banco. Eu acrescentaria. Porque acho que os Cleveland, lá está, tendo um ótimo 5 inicial, acho que depois têm também um banco muito interessante, liderado exatamente por Kevin Love. E acho que isso é muito importante para eles e para o sucesso que eles possam ter ou não nos playoffs e no futuro. E de facto, Kevin Love, com 22 minutos de ter estatísticas tão impressionantes, merecia, na minha opinião, pelo menos estar colado a Tyler Hero e não tão atrás. Fora isto, temos aqui um prémio que eu achava que era um prémio mais que estaria mais decidido. E olhando hoje para as estatísticas, tenho as minhas dúvidas. Acho que estão estes 5 candidatos, Evan Mobley, Scottie Barnes, Cade Cunningham, Josh Giddey e Franz Wagner, estão mais perto do que possa parecer à primeira vista. Estas são as estatísticas deles. Eu organizei-os aqui nas várias categorias estatísticas. Se formos ver em pontos, temos Cade na frente, seguido por Franz Wagner e Evan Mobley. Barnes está cá mais para trás e Giddey está no fundo, sendo que depois a eficácia de Giddey também tem sido bastante problemática. Em termos de assists, Giddey lidera nesse aspecto, Cade em segundo lugar, depois temos os Barnes um bocadinho mais atrás, Franz Wagner, Evan Mobley. Ressaltos, temos o Mobley seguido pelo Giddey, e aqui este número do Giddey é bastante impressionante, tendo em conta que estamos a falar de um guard. Portanto, de conseguir tantos ressaltos é muito importante. Em termos de steals, Cade e Scottie Barnes estão na frente. Blocks, temos claramente Evan Mobley a dominar. E em termos de percentagem de field goal, claro que aqui jogadores maiores vão ser sempre beneficiados, mas Evan Mobley destes nomes é o que está na frente. E Scottie Barnes e Franz Wagner aparecem atrás. Dito isto, temos aqui casos muito bons para Rookie do ano. Eu daria na mesma a Evan Mobley apenas pela defesa. Acho que a capacidade defensiva dele põe-o num patamar que para mim está à frente de todos os outros. Mas, por exemplo, Cade Cunningham aparece aqui em praticamente aparece aqui em todas as estatísticas. Primeiro em pontos, segundo em assists, quinto em ressaltos, segundo em steals. Tem tido um jogo muito completo. E, portanto, eu talvez pensasse em Cade para segundo lugar, assim como Scottie Barnes. Scottie Barnes também é um jogador que faz um bocadinho de tudo, lá está a meio em todas as categorias estatísticas, tem tido um problema de redução de papel em Toronto, porque agora está toda a gente saudável e ele acabou por perder um bocadinho daquilo que era o seu papel mais no início da temporada. Mas mesmo assim, dentro daquilo que tem sido capaz de fazer,
tem sido um ótimo jogador que tem acrescentado muita coisa aos Toronto Raptors logo no seu primeiro ano. Pronto, depois Josh Giddey, acho que é um bom candidato, mas a eficácia e a parte do scoring tem-o desiludido um bocado, mas tem um teto e um potencial extremamente alto, e por isso é que já bateu muitos recordes de triplos-duplos. E Franz Wagner é um excelente marcador de pontos, mas que também acaba por ficar um bocadinho mais para trás por não fazer tanto dos outros aspectos do jogo. Então, para mim, seria Mobley seguido de Cade e Barnes no segundo e terceiro lugar. Entre eles dois não tenho grande preferência, mas acho que qualquer um deles podia estar em segundo ou terceiro. Qual é o teu top para rookie do ano? Eu diria o Evan Mobley, também, como tu. E disseste, pela defesa, acho que merece o título. Também é o terceiro rookie, que é o terceiro melhor marcador a nível de rookies. Curiosamente, discordo de ti, lá está, tenho o tal soft spot para os jogadores que fazem triplos duplos. Colocaria o Josh Giddey em segundo, apesar da eficácia. Colocaria o Scottie Barnes em terceiro, com o Cade Cunningham em quarto e o Franz Wagner em quinto. Embora eu também tenha que dizer isto. O Cade e o Wagner são prejudicados por duas razões. Aliás, o Cade por uma razão, o Wagner por duas. O Cade pela razão de jogar nos Pistons, o Wagner pela razão de jogar nos Orlando e por partilhar o espaço com o Cole Anthony e com o Jalen Suggs. E não se percebe muito bem porque é que os Orlando em 3 anos têm 3 guards, mas ao mesmo tempo também não posso contrariar, porque os Cleveland Cavaliers escolheram 3 guards em 3 épocas e estão-se a safar. Sexton, Garland e Okoro. E portanto, quer dizer, para já ainda não se entende bem o plano dos Orlando, pode ser que mude. Mas lá está, eu acho que temos aqui um top 5, especialmente de rookies, extremamente interessante. Já falámos da classe de rookies como um todo, mas acho que estes 5 de facto são fantásticos e têm tudo para vir a ser excelentes jogadores na NBA nos próximos Sim, anos. Passando para o prémio de Defensive Player of the Year, eu queria só mostrar aqui uma coisa a toda a gente que ouviu o nosso podcast com o Pausa Técnica, e especialmente ao Pedro. Não sei se vês esta linha aqui neste gráfico. Esta linha aqui a descer. Pronto, nós no podcast do Pausa Técnica, eles receberam uma pergunta relativa ao valor que as nomeações All-Star acabavam por ter na carreira de um jogador. Pronto, e na altura o que eu disse foi que os adeptos casuais da NBA acabavam por dar muito valor a esse tipo de questões, e que infelizmente muitas vezes os adeptos casuais acabavam por ter muito peso sobre aquilo que é o legado de um jogador, e no final da sua carreira ou mesmo durante a sua carreira. As narrativas são muito influenciadas pelos adeptos casuais, e a prova disto para mim é exatamente esta linha que aqui está, por uma única razão. Há um jogador este ano que tornou-se claramente o jogador preferido dos adeptos da NBA, especialmente dos adeptos mais casuais da NBA, não só, porque também é um dos meus preferidos, obviamente, mas tornou-se um dos preferidos, que é Ja Morant, obviamente. Ja Morant, ainda recentemente foram feitos também inquéritos aos adeptos das mais variadas equipas da NBA, e a maioria dos adeptos, mesmo das outras equipas, escolheu o Ja Morant como o seu jogador preferido fora da sua equipa. Pronto, e então este ano tem havido um bocadinho uma febre Ja Morant, como já tinha havido também no passado com o Steph Curry, e Ja Morant ganhou então um peso muito grande naquilo que é a cabeça, naquilo que são as opiniões dos adeptos da NBA. Nesta data, exatamente, aqui algures, foi quando Ja Morant veio dar uma entrevista a público, dizer que Jaren Jackson Jr. devia ser fortemente considerado para Defensive Player of the Year. E podemos ver aqui que Jaren Jackson Jr. estava completamente fora da corrida. Para quem não sabe, quanto mais abaixo aqui estiveres neste tipo de odds,
pronto, melhor, mais probabilidade tens de vencer. E ele estava completamente fora da corrida e essa entrevista de Ja Morant fez com que ele entrasse completamente na corrida, neste momento encontrando-se em quarto lugar com uma odd de 8. E essa entrevista foi há menos de um mês, portanto, se calhar ainda terá tendência para se aproximar mais. Não, neste caso, eu não discordo totalmente da posição de Jaren Jackson. Acho que ele realmente merecia ser mencionado para este prémio. Não acho que merecesse estar à frente de alguns destes nomes, nomeadamente de Mikal Bridges ou Evan Mobley. Acho que merecia ser mencionado. E acho que lá está, todo o hype à volta de Ja Morant e dos Memphis Grizzlies acabou por ajudar muito a sua situação e a sua narrativa. Pronto, e essa era só uma pequena parte que eu queria mencionar aqui, porque achei muito engraçado realmente ver aqui esta linha, e depois é que me lembrei da entrevista de Ja Morant. Olhando para aquilo que são as classificações atuais de Defensive Player of the Year, temos Rudy Gobert na liderança, seguido por Draymond Green, Giannis Antetokounmpo, Jaren Jackson, Evan Mobley, Mikal Bridges e Joel Embiid. Uma vez que nas estatísticas normais existe pouca explicação sobre aquilo que é um bom defensor, ou seja, porque uma vez que steals e blocks nem sempre são a melhor maneira de medir o impacto de um defensor, temos aqui alguns das estatísticas avançadas mais utilizadas. Se formos ver aqui o Defensive Raptor, dentro dos principais candidatos, temos Gobert claramente na liderança, e Draymond Green também estaria, assim como outros jogadores que aqui estão, estaria também aqui entre Jokic e o próximo grupo de jogadores, que é Thybulle, Al Horford e Derek White. Portanto, dentro dos principais candidatos, aqui temos Gobert e Draymond. Importante dizer que estas estatísticas avançadas, especialmente defensivas, é raro concordarem umas com as outras, há sempre muita discordância. E, portanto, por isso é que é importante analisar várias delas e não apenas uma, porque, de facto, é raro concordarem. Portanto, quando concordam é porque, de facto, o impacto defensivo de um jogador ou o impacto total de um jogador é, de facto, verdadeiro. Se formos ver o Defensive Estimated Plus Minus, Draymond Green está na liderança. Temos, dentro dos principais candidatos, temos também Evan Mobley aqui. Temos Jarrett Allen e Rudy Gobert também presentes. Depois temos o Darko Defensive Daily Plus Minus, em que, se olharmos para esta última coluna, que é relativa à parte defensiva, temos Rudy Gobert com 4, Draymond Green segue-se com 3.6 e depois temos Giannis com 2.7. Depois temos aqui Brook Lopez, que é claramente uma das razões porque este tipo de estatísticas nem sempre funciona. E mesmo o próprio Robert Covington nesta época também. E por último temos também aqui o Defensive LeBron, em que, aliás, temos aqui o LeBron e nomeadamente o Defensive LeBron, em que um jogador quanto mais acima estiver, maior o seu impacto defensivo, e claramente Gobert e Draymond Green também aparecem aqui na liderança, seguidos também por Al Horford, Miles Turner, Evan Mobley, e depois aqui um bocadinho mais abaixo vemos também Giannis e Embiid também no topo. Importante por fim dizer que os Bucks sem Giannis sofrem apenas mais 2.4 pontos por jogo. Os Grizzlies sem Jaren Jackson 3.6 pontos por jogo. Mobley e Allen, a equipa sofre essencialmente o mesmo quando eles não estão em campo, talvez por a equipa ter os dois jogadores, e também por esse motivo acaba por não perder muito defensivamente quando eles não estão em campo. Mikal Bridges não temos como medir isso porque ainda não falhou um único jogo este ano. Mas depois, claramente, destaques nesse aspecto: 76ers sem Embiid sofrem mais 6.3 pontos em média, os Jazz sofrem mais 6.7 sem Gobert e os Warriors sofrem quase mais 9 pontos sem Draymond Green. Olhando para este tipo de estatísticas,
Um, eu, na minha opinião, é muito difícil justificar outros jogadores sem ser Draymond Green ou Rudy Gobert. Eu até tinha a ideia que o Gobert não tinha um caso tão bom este ano, mas depois de olhar para estes números, de facto, é difícil não olhar para, não dar o nome dele. A minha escolha, se ele tivesse jogos suficientes, seria Draymond Green este ano, mas uma vez que vai perder muitos jogos, se não tiver jogos suficientes, para mim seria Gobert. Qual é que é a tua opinião, Pedro? É exatamente a mesma coisa. Seria Green, neste caso será Gobert. Ambos são muito importantes para as suas equipas. Diria que o Draymond Green talvez seja mais importante para os Warriors do que o Gobert para os Jazz, mas isso também é muito difícil de decidir. Esta Ah, época, sim, pelo menos. sim. Não sei. Eu só acho que vai haver muita fadiga do júri, porque o Gobert foi escolhido as últimas 3 épocas, portanto não sei. Não Duas, acho sei eu, sim. mesmo. Não sei mesmo como é que vai ser. Agora, claramente ele é um dos melhores defesas da NBA, isso não está sequer em questão. Vamos ver. Vamos ver se o Draymond Green ainda se qualifica com os jogos. Pode ser que sim. Ora bem, e agora passamos para o prato principal, que é o prémio Most Valuable, em que o Joel Embiid neste momento lidera, seguido por Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Steph Curry, Ja Morant, e depois temos Chris Paul, Devin Booker, DeMar DeRozan e Kevin Durant, que já nem aparece na maior parte das casas de apostas, por causa dos jogos todos que vai perder. Um bocadinho como fizemos em relação aos rookies, fiz também aqui a comparação das diferentes questões estatísticas. Em termos de pontos, Embiid e Giannis lideram claramente, os dois praticamente com o mesmo número de pontos. Depois temos DeRozan, Ja Morant, Jokic, Curry, Booker, Chris Paul. Em assistências temos Chris Paul, Jokic, Morant, Curry, Giannis. Depois DeRozan, Booker e Embiid no fundo. Ressaltos, Jokic, Giannis e Embiid empatados, Morant, Curry, Booker, DeRozan e Chris Paul. Steals, Chris Paul, Curry, Jokic e por aí fora. Blocks, Embiid e Giannis empatados, Jokic e também os restantes jogadores. Field goal é liderado claramente por Nikola Jokic. Depois e Giannis, que tem 2 percentagens de field goal incríveis. DeRozan, Ja Morant e Embiid. E em termos de 3 pontos, apesar de ter uma época mais fraca, Curry continua a ser claramente o líder. Apesar de Jokic não estar muito atrás, e Embiid segue na terceira posição. Também, muito rapidamente, em termos de estatísticas avançadas, Jokic, se formos aqui a ver no Raptor, tem quase o dobro do segundo classificado, que é Giannis. E depois temos Joel Embiid em terceiro. Pronto, eu a partir de agora vou falar mais nestes 3 nomes, porque são de facto os principais candidatos. Mas se formos a ver também aqui no LeBron, as posições deles estão aqui muito perto umas das outras. Aqui no canto direito temos Jokic, Embiid e Giannis, os 3 muito perto uns dos outros. E lá está, Jokic é o que está à frente em termos de total LeBron, 7,21, Embiid e depois Giannis. Em termos do Daily Plus Minus, temos Giannis na frente, seguido por Embiid e Nikola Jokic. E em termos do Estimated Plus Minus, temos Jokic, Giannis, Embiid. Por fim, acrescentar que o Jokic e Giannis estão a ter, neste momento, as 2 melhores épocas da história da NBA em termos de PER. Se acabasse hoje a época, iam ter os 2 melhores PERs de sempre da história da NBA, e Embiid o 6º melhor de sempre. Portanto, lá está, é de assinalar que estarmos a ter números tão bons de tantos jogadores nesta época. Jokic é líder em win shares também, Giannis é segundo, Embiid quarto. É líder em box plus minus, Giannis segundo, Embiid terceiro.
Pronto. Com isto dito, lá está, eu dava o prémio a Jokic, acho que pronto, lidera praticamente todas as estatísticas avançadas, menos uma. Um, Acho que depois tem 26 pontos por jogo, que é um bocadinho menos que Embiid e Giannis, mas a sua eficiência é bastante superior, especialmente em relação a Embiid. Lá está, acho que Giannis, se subir pela tabela classificativa, acho que poderá ter boas hipóteses por uma combinação de estatísticas mais recorde. E acho que Embiid poderá ter boas hipóteses devido à narrativa, por ser o único que nunca ganhou. Mas para mim, claramente, acho que uma época tão história de Jokic merecia ser premiado. E tu, Pedro, quem é que escolhes? Olha, eu vou com qualquer um destes três. Estou a brincar. Acho que neste Ficava momento sempre bem entregue. Desculpa? Ficava sempre bem entregue, pelo menos. Sim, mas por acaso é verdade. Cada vez mais acho isso. Acho que Jokic, Giannis e Embiid são claramente os favoritos neste momento. O mês de janeiro de Joel Embiid é talvez os melhores que já tinha visto. E lá está, foi também isso que o ajudou a recolocar-se na corrida a MVP. Um, Queria referir que, apesar de Giannis estar a ter uma excelente época, e eu aqui vou desconsiderar um pouco mais as estatísticas por uma razão, é que eu acho que há certas características que têm que se ter em conta também para MVP. E o que o Nikola Jokic tem feito, e é por isso que ele é a minha escolha, é literalmente fazer avançar uma equipa de Denver, perder o seu segundo e o terceiro melhor jogador na mesma época. Liderando a liga em PER, sendo o quinto melhor marcador, espero não estar errado, nós vimos agora as estatísticas, mas ele está em segundo em ressaltos neste momento e oitavo em assistências. Ele está no top 10 das três estatísticas que mais importam. E ainda é líder a nível de eficiência. Acho que é muito difícil de bater a época de Jokic. Se há duas pessoas que podem fazê-lo, é Giannis e Embiid. Mas também, lá está. Giannis, quer dizer, está nos Milwaukee. As coisas não estão assim propriamente bem a nível de classificação. Está atrás dos Cleveland, dos Chicago, dos Miami. Embiid ainda está mais atrás. Jokic está em sexto. Portanto, é uma corrida um pouco mais atípica, mas lá está. O facto de ele estar a superar a ausência do segundo e do terceiro melhor jogador da equipa de Denver, enquanto mantém a equipa a lutar pelos playoffs, a fazer N coisas, é muito difícil de contrariar. Portanto, eu vou com Nikola Jokic. Lá está, a mim parte um bocado o coração, sabendo que o Giannis Antetokounmpo está a fazer uma época excelente a todas as outras estatísticas, tal como o Jokic. O Embiid foi mais pelo mês de janeiro e é mais isso. Opá, eu não sei muito bem o que é dizer, sabes? É daquelas coisas que não sabes muito bem o que é de dizer, porque qualquer um destes três podia ganhar e tu sabes que não ficaria mal entregue. E acho ainda mais curioso é como é que nós estamos a olhar para a corrida agora, e isto era uma coisa que estava a pensar há bocadinho. Nós estamos a olhar para esta corrida agora e conseguimos eliminar o Steph da corrida, que provavelmente teve o melhor início da época de todos. Conseguimos eliminar o DeMar DeRozan, que teve aquela série de jogos acima de 35 pontos e que tem o E Chicago continua a fazer uma época. sim, tem o Chicago em segundo. Conseguimos eliminar o Kevin Durant agora, também muito por culpa das lesões que sofreu. E conseguimos eliminar, se calhar, jogadores como Chris Paul ou Devin Booker, que estão a fazer das melhores contribuições a nível individual para uma equipa. E quando tu olhas para isso e percebes que a culpa é destes três, numa época em que se joga small ball, 3 pontos, onde se prefere os jogadores cada vez mais baixos, mais rápidos, mais ágeis, e encontras três jogadores, todos acima de 2 metros e 8, 2 metros e 9, a serem os melhores jogadores da liga. E isso não deixa de ser impressionante. E lá está, é muito difícil decidir, mas eu vou com o Jokic, que apesar de tudo é o que tem mais jogos e é o que tem mais minutos, mas também não é uma margem assim muito grande, pelo menos ao nível de minutos. Ahm, Portanto,
E Acho só que é muito acrescentar mais que simples. é só acrescentar mesmo que Jokic para mim também, lá está, destes todos é destes jogadores principais candidatos, é de longe o que tem sido também mais desrespeitado ainda. Acho que para um atual MVP ainda tem tido muito pouco respeito. Ainda esta semana estava a ouvir a conversa no TNT da discussão da MVP deles e eles falaram de Giannis, falaram de Embiid, falaram de Steph, falaram de DeRozan e Jokic falaram no início e depois encostaram-no logo a um canto e não falaram mais dele, simplesmente. E lá está, acho isso muito estranho para o atual MVP, para um jogador que lidera a liga em tantas coisas. E eles encostarem num canto e lá está a falarem de DeRozan e Steph, que estão lá está a fazer ótimas épocas, e deixarem Embiid e deixarem Jokic de lado. Já agora, só para dizer mais uma coisa, eu acho que, e pegando naquilo que tu disseste, eu acho que isso deve muito a duas questões. Primeiro, ao facto dos Denver estarem mais atrás que os Milwaukee e os Philadelphia na respectiva conferência. E segundo, devido ao facto de que a Denver não é um mercado tão apetecível como Milwaukee ou Philadelphia neste momento. E acho que é mais por aí. Queria também ressalvar uma coisa. Notamos agora que a NBA está a ter um impacto internacional a partir do momento em que os três maiores candidatos a MVP são todos estrangeiros. Uh, o que não deixa de ser engraçado porque arranjar MVPs estrangeiros tem sido muito difícil e neste momento temos um top 3 historicamente, e temos um top 3 de jogadores cujas nacionalidades são Sérvia, grega e Também. uh, dos Camarões, pronto, não sei qual é que é, mas pronto. Não deixa de ser engraçado ver este aspecto das coisas. E acrescentar, só para comentar também numa coisa que tu falaste aí, numa liga que estava a caminhar cada vez mais para o small ball e para o lançamento de 3 pontos. Eu hoje, quando estava a analisar o prémio de Rookie do ano, eu apercebi-me que eu não sei se isto será uma tendência ou se simplesmente é uma coincidência desta draft class, mas a verdade é que nenhum daqueles 5 jogadores é um lançador de 3 pontos fantásticos. O melhor deles é o Franz Wagner, mas nenhum deles é assim um lançador de 3 pontos fantástico. E lá está, eu começo a pensar: será que a Liga agora não está a começar a inverter a tendência do lançamento de 3 pontos? Um bocadinho como falámos há uns tempos dos Cleveland, que numa liga de small ball estão a começar a inverter a tendência e a começar a jogar com uma lineup muito maior. Será que o lançamento de 3 pontos também não vai começar a ter um papel um bocadinho mais secundário do que tem tido nos últimos anos? Eu não acredito, por acaso não acredito. O que eu acho é que está-se a tentar voltar a jogar à antiga, de modo a que se possa impedir esse tipo de, perdão, esse tipo de proliferação desse tipo de ataques. É mais por aí. Sim, eu acho é que, mas lá está, eu estou a falar um bocadinho por aí, ou seja, que se calhar durante estes anos tivemos uma liga que tinha muito pouco mid-range, pouco também ataque ao cesto, e se calhar agora começa a ganhar um bocadinho nesse aspecto, e lá está, acho que scorers também vão começar a ser menos valiosos, porque lá está, acho que estás numa liga em que cada vez mais tens 20 ou 30 scorers e só seres um scorer não chega, e por isso é que se calhar os Josh Giddey, os Cody Barnes, os Evan Mobley, que fazem um bocadinho de tudo, como nós falámos, se calhar vão começar a ser um bocadinho mais privilegiados. Uhum. Concordo. Pronto, Concordo, mas lá está, não acredito que vá desaparecer assim do nada. não, não, isso também acho que não. Acho é que Pode dar uma pode. grande, pode dar uma grande volta daqui a 5 anos, mas acho que para já ainda não. Não, eu acho que o lançamento de 3 pontos desaparecer, não desaparecer. Agora, se calhar deixar de ser a arma primária das equipas é que eu acho que Ah, pode ser possível. sim, mas vai continuar a ser a arma primária durante estes 5 anos, provavelmente. Pronto, e com isto dito, temos então os prémios todos analisados, deixámos aqui as nossas opiniões, fizemos a análise aos Bucks e para a semana cá estaremos para mais. Não sei o que é que se tens mais alguma coisa para falar, Pedro. Ah, não, nada. Só dizer que hoje o LeBron teve uma conferência de imprensa muito engraçada, em que referiu que
o fim está próximo, que basicamente está a planear deixar de jogar quando ele tiver 39 anos, quando for o primeiro ano do Bronny na NBA, e que ele irá para onde o Bronny estiver, diz, tendo ele dito que o dinheiro era secundário, e não deixa de ser uma espécie já de antecipação saudosista de que a liga não vai ser a mesma sem LeBron, vai haver um LeBron e um pré-LeBron, um LeBron e um pós-LeBron. E isso não deixa de ter impacto nesta liga e há que pensar nisso. E acho que foram umas declarações muito engraçadas. O André também referiu que não fecha a porta a um possível regresso aos Cleveland Cavaliers, mas eu acho que isso não vai, por isso, simplesmente acontecer, porque se ele não gosta de jogar com jovens, então como é que ele agora vai para os Cavs? Não faz muito sentido para mim. Mas pronto, nunca se sabe. A vida é longa e dá muitas voltas e, portanto, só foram umas declarações engraçadas. Registro isso. Pronto, e quando isto E, acontecer, cá estamos para comentar. exatamente, se acontecer sequer, porque depois pode chegar aos 39, afinal vê que o filho não joga nada, pede uma trade a meio da época e vai ser campeão com os Phoenix Suns. Mas pronto, nunca se sabe. Vamos ver. Bem, e dito isto, muito obrigado a todos os que nos viram. Quem ainda não tiver visto, que vá ver o episódio em que nós tivemos do Pausa Técnica e que veja também os outros episódios, porque vale sempre a pena. E muito obrigado a toda a gente